Paz e bem, minhas amigas e amigos, é uma alegria estarmos juntos para este vídeo da Escola Novos Sofistas. O objetivo deste vídeo é lhes falar sobre a importância da oratória, da retórica e da argumentação persuasiva. Se nós fizermos uma análise histórica e voltarmos para os tempos mais remotos, nós perceberemos que indivíduos que dominavam as técnicas de comunicação oral se destacaram e ocuparam lugares-chave, lugares de liderança, de destaque nestas sociedades. A gente pode voltar ao século V a.C. e encontrar os primeiros advogados, os sofistas, os primeiros professores de retórica do Ocidente. Podemos chegar à Roma antiga e encontraremos Cícero fazendo discursos no Senado romano e ganhando grande destaque. Ao longo de toda a história, nós encontraremos pessoas como Santo Agostinho, que foi professor de retórica. Nós encontraremos, por exemplo, já na Idade Moderna e Contemporânea, figuras que desenvolveram grande eloquência para o bem e para o mal. Podemos encontrar um orador extraordinário, que era Adolf Hitler, e que, com seus discursos inflamados, conduziu toda a Alemanha e grande parte da Europa para se solidarizar, até mesmo aqui no Brasil. Infelizmente, nós tivemos grupos nazistas que eram inflamados pelos discursos proferidos por Hitler. Mas, de um outro lado, também no contexto da mesma guerra, da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos oradores como Winston Churchill, que era primeiro-ministro da Inglaterra e, com seus discursos através do rádio, também deu esperança, mobilizou o povo inglês, e não apenas este povo, mas todo o grupo de aliados a ele que estavam envolvidos naquela trágica ocasião da Segunda Guerra Mundial. Temos também, após a Segunda Guerra, uma figura extraordinária, um homem pequenininho, mas que, com a sua voz, com a sua capacidade de comunicação oral e escrita, abalou o mundo de então. Eu estou falando de Mahatma Gandhi, aquele homem pequenininho, aquele indiano pequenininho que gerou transformações importantes na África do Sul primeiro, mas depois e principalmente na Índia, conduzindo aquela nação inteira à liberdade. Depois disso, a gente pode encontrar figuras como Martin Luther King e aquele extraordinário discurso intitulado I Have a Dream, eu tenho um sonho. E com este discurso, ele pôde mobilizar em favor dos direitos civis dos negros norte-americanos, uma grande população, tanto de brancos quanto de negros, para os movimentos de desobediência civil, que foram importantíssimos para algum avanço, muito embora o preconceito, o racismo não tenham sido nem superados nos Estados Unidos da América, nem no Brasil e na maioria dos lugares do mundo, esta luta e a participação efetiva de Luther King, de Malcolm X, Malcolm X, foram extraordinariamente importantes e eles se tornaram relevantes pela capacidade dos discursos, da fala. Então, eu creio que você tem muitos exemplos de como pessoas geraram grande influência no mundo através da comunicação oral. Mas, Martorelli, eu não sou Churchill, eu não sou Luther King, eu não sou Malcolm X, eu sou apenas um profissional que deseja aprender técnicas de comunicação oral. Eu estou certo que isto será extremamente útil para você. E eu imaginei 7 situações nas quais a comunicação oral há de ser importante. Mas antes de abordar essas 7 circunstâncias, eu queria estimular você a se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para que você seja notificado dos novos vídeos que serão publicados todas as semanas. Lembrei de uma canção do Gilberto Gil num CD extraordinário chamado Quanta. Se você nunca ouviu esse CD, procure.
é maravilhoso, as letras extremamente filosóficas. Gil, que recentemente foi recebido na Academia Brasileira de Letras, com muita justiça, porque é, de fato, um dos mais ilustres intelectuais de nosso tempo e, com suas letras e poesias, fez pensar a muitos e a milhares de nossas gerações e das gerações que passaram antes de nós e continuará sendo influente, estou certo, nas gerações futuras. Em uma canção, Gil fala da lâmina, a lâmina do punhal, que é a lâmina do bisturi. A lâmina na mão de um assassino mata. A lâmina na mão de um cirurgião cura. A culpa não é da lâmina, a culpa é de quem usa a lâmina e o propósito que este ser tem para o uso da lâmina. A retórica é assim. A retórica nem é boa nem é má. A retórica nem faz bem nem faz mal. A retórica é um instrumento que, se bem utilizado, que se bem compreendido, pode gerar transformações. A questão toda a ser levantada, e deve ser levantada com seriedade nesta escola, é a questão ética. É o propósito para o qual eu utilizo a minha retórica. Quais os meus objetivos? Então, é uma perspectiva que eu falarei praticamente em todos os vídeos. A retórica é uma ferramenta, é um instrumento, e, nesse sentido, ela nem é boa nem má. Mas aqueles que dela fazem uso devem fazê-lo para o bem. Vamos, então, às 7 circunstâncias ou situações em que a comunicação oral pode ser utilizada por você para expandir os seus negócios ou aumentar a sua influência no mundo. Em primeiro lugar, poderíamos pensar no ato de receber clientes. Quando você atende os seus clientes, como se portar, como se dirigir a eles. Às vezes é um grupo de 2 ou 3 clientes, ainda que seja um só. Comunicar, falar do seu produto, apresentar as suas ideias, isso é muito importante. Então, a primeira situação que me ocorre, a mais simples de todas, é esta: receber um cliente, conversar com o cliente e apresentar as vantagens do produto ou serviço que você está expondo ali. Uma segunda situação que pode ocorrer e que vem ocorrendo na vida de muitos profissionais é a apresentação de projetos. Já não é um cliente, mas é um grupo de pessoas, e aí podemos ter uma assembleia de acionistas, por exemplo, em que nós vamos apresentar o nosso projeto. Quais as vantagens de investir naquilo que nós estamos sugerindo, naquilo que nós estamos propondo, oferecendo. Então, a apresentação de um projeto para que ele se torne conhecido por outras pessoas ou para que angariemos algum investimento no projeto que estamos oferecendo. Uma terceira situação, também muito frequente, é entrevistas em rádio e televisão. Se você vai se tornando um profissional de destaque, você vai ser convidado para ser entrevistado em programas de rádio, em programas de televisão, como se portar, como se postar, como se pronunciar, se falar, se externalizar nesses ambientes. É muito importante que você domine técnicas de comunicação para que possa fazer bem e, assim, a impressão que você gere seja positiva e não negativa, porque, às vezes, uma janela de oportunidade se abre para a gente e a gente imagina que será bom, porque nós nos apresentaremos e alcançaremos mais gente. Mas, se nós não dominarmos as técnicas de comunicação, isso pode acontecer para o mal e não para o bem. Então, vamos ter cuidado com isso. Em quarto lugar, nós já falamos de 3 situações: receber clientes, apresentar projetos e entrevistas. Em quarto lugar, palestras. Palestras que você é convidado a fazer numa universidade, numa faculdade ou mesmo numa escola. Palestras que você é convidado a dar num congresso ou convenção da empresa. Como apresentar, como utilizar os slides para fortalecer aquilo que você vai dizer e não ficar lendo como se você fosse um indivíduo cuja única função ali é ajudar aqueles que não sabem ler a ler os slides que você preparou e apresentou. Como fazer apresentações de impacto, de tal modo que as pessoas saiam dali pensando naquilo que você
disse, naquilo que você expôs, naquilo que você apresentou. Uma quinta situação são aulas, porque aulas são diferentes de palestras. Numa palestra, pressupõe-se uma situação de monólogo. Numa aula, não. Numa aula, a gente imagina que você pode vir a ser interrompido por um aluno que faz uma pergunta, que faz uma colocação. Numa aula, espera-se que haja mais interação entre as pessoas. E você não precisa ser professor para ser convidado para dar uma aula. Se você se tornar um profissional de destaque em qualquer que seja a área, você vai acabar sendo convidado por professores para atuarem em suas salas de aula e interagir com os seus alunos. As duas situações que eu vou colocar por fim são especificamente para advogados, porque eu sei que grande parte do meu público é formado por estudantes de direito e advogados. Imagine a sua atuação em uma audiência de instrução e julgamento, e nas audiências de instrução e julgamento, pelo menos no direito processual penal, está previsto um tempo que pode ser de 20 a 30 minutos para alegações finais orais. Isso acontece em todas as áreas do direito. A oportunidade de que, durante a audiência de instrução e julgamento, antes de que seja prolatada a sentença, os advogados, as partes, possam se pronunciar oralmente para, naquele último esforço, e utilizando as provas coletadas durante a audiência, tentar convencer o juiz para que este decida favoravelmente ao teu pleito, à tua causa. Em último lugar, a sétima situação em que eu vislumbro a possibilidade da comunicação oral é a sustentação perante tribunais superiores. Você pode vir a ter até 15 minutos de fala perante tribunais como o Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal, e como advogado você se portará diante dele para defender as suas ideias. Outras situações mil podem surgir, como a especialíssima circunstância do tribunal do júri, onde os oradores têm até 2 horas e meia para apresentar as suas ideias. A primeira intervenção das partes é de 1 hora e meia, mas havendo réplica do Ministério Público, o advogado tem direito a mais 1 hora para a tréplica. Então, os profissionais podem passar até 2 horas e meia falando perante os jurados, mas não apenas perante estes, perante todo o público que vai se reunir para assistir o julgamento. Eu estou certo que você compreendeu a importância da comunicação oral, e é por isso que eu quero lhe convidar para se inscrever em nosso canal e continuar recebendo as nossas mensagens, as nossas reflexões, as nossas exposições. Paz e bem, compartilhe esse vídeo com pessoas a quem você imagina que possa ajudar.